Diga, eu não vou permitir que o medo controle a minha vida. Diga, eu não vou deixar mais. Diga, eu vou enfrentar as situações, seja como for, eu vou enfrentá-las de frente. E eu fico feliz. E dê um grande sorriso. Vamos voltar novamente aqui a 2 Timóteo 1,7. Já vimos que Deus não nos deu o espírito de temor, não nos deu a disposição para a deilia que é temor. Mas Deus deu-nos fortaleza, ou seja, Deus deu-nos força, dunamis. E Deus deu-nos e de amor e de moderação. Moderação significa, em várias traduções vem de várias formas, significa autocontrole, significa temperança, significa autodisciplina. Ou seja, Deus não me deu o espírito de temor, mas deu-me um espírito de fortaleza, de amor, de moderação. É interessante e seria um estudo interessante que você poderia fazer um dia, se você pegar aqui em Isaías. Agora não sei decorar a passagem, que diz precisamente espírito de fortaleza. Vem mesmo a passagem a dizer espírito de fortaleza. Poderá anunciar Isaías? Vou tentar ver aqui através de uma Bíblia mais antiga. Isaías 11. Isaías 11, versículo 2. E diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Poderá ser ou não ser esta quantidade de espíritos. Pelo menos em Apocalipse fala-se nos 7 espíritos de Deus. Nós não temos nada a falar sobre isso, nem sequer não temos nenhuma doutrina sobre esse assunto, obviamente, porque as Escrituras não trazem grande revelação sobre esta área, mas seria um estudo interessante, se você poderá fazer, obviamente. Mas diz que há esta necessidade, aqui pode ser espírito, como pode ser disposição, não sabemos. Mas é preciso que sobre si, sobre a sua vida, repouse o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Repouse sabedoria para agir nas circunstâncias, inteligência, conselho, fortaleza. Que lá no Novo Testamento, no grego, temos dunamis, força, em que você, perante uma situação, seja ela qual for, você não fica medricas. Você enfrenta a situação. E isto é uma disposição de caráter. É uma área, e por isto é que isto é um jejum de Daniel, que é uma luta contra esta área no nosso caráter, que é a área em que nós tendemos a lamentar a situação. Ou tendemos a desesperar, ou a ficar preocupados ou ansiosos. Por isso já há pouco tempo falámos sobre a luta contra a ansiedade. Aqui é a luta contra o medo. Você tem que tirar o medo da sua vida. Lembro-me um dia que eu estava com muito medo. Estava com medo, tinha medo do escuro, principalmente de entrar em sítios escuros. E até eu lembro-me que um dia acordei de noite, eu disse, não. Eu estava num sítio que é campo, e eu acordei de noite e disse, não, eu hoje vou vencer o medo. Não passa 2 sem eu vencer o medo. Não vou permitir mais que ele governe a minha vida. Então era de madrugada, não sei que horas eram, talvez 3 ou 4 da manhã, não sei. Não me lembro, não me recordo muito bem. Mas levantei-me e fui montanha acima. Aquele era um monte, não era uma montanha, mas era um monte. E fui e subi aquele monte.
E cheguei lá acima do monte, consegui ir atravessando aquela escuridão toda, porque imagine você dentro de uma tipo floresta, mais ou menos, a ir pelo monte acima, você começa logo a pensar, está alguma coisa atrás de mim. O que é aquilo? Parece uns olhos. Olha, aquilo parece uma pessoa. Sua mente é muito fértil. Mas eu fui em frente, confiando em Deus. Fui em frente, subi o monte, lá em cima orei, tive um tempo com Deus e depois desci o monte. E aquele dia nunca mais me esqueci dele. Lembro mais vezes quando vou entrar em salas escuras, ou quarto escuro, ou vou entrar numa parte que é escura da casa. Às vezes até paro e fico lá no meio, no escuro, para enfrentar o medo. Há pessoas que não, há pessoas que quando entram na sala escura vão a correr rapidamente a acender a luz. Você não faça isso, senão você vai ser sempre toda a vida um covarde. Diz que expulsa Satanás e que não tem medo de Satanás e que enfrenta o diabo. Isso é mentira. Você faz o seguinte, você entra lá na sala, vamos imaginar que a luz é do outro lado, e você vai entrar e você sente medo. Se você sente medo, naquele momento você pode dizer no nome de Jesus. E você enfrenta o medo. Não tenha medo do medo. Enfrenta o medo. Se você enfrentar o medo nestas pequenas coisas, nas grandes coisas, você vai triunfar. Se você não enfrentar o medo nas pequenas coisas, nas grandes também não vai enfrentar de certeza absoluta. Seja o medo do que você tiver, enfrente o medo. A única maneira de curar o medo é enfrentar o medo que você tem. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não nos deu o espírito de deilia, mas de dunamis e de amor e de moderação. Moderação, a palavra grega é sofronismos. Está aqui escrito, se achar muito difícil. Que vem da forma verbal sofronizo, que significa controlar. Significa que é um controle. Você controla-se a si mesmo. A pessoa que é tomada por este espírito de temor, a pessoa não se controla a si mesma. Quem controla esta pessoa são as suas emoções. Ela está em casa sozinha, sente medo. Acabou de entrar em casa, vem da rua, estão os torres todos fechados. E você sente medo a passar de uma divisão para outra divisão. Enfrenta o medo. Sofronia significa controlar, e é o verbo que está aqui. Você tem autocontrole sobre si mesmo. É a mesma palavra usada e traduzida nas Escrituras aqui por temperança, um dos frutos do Espírito Santo.